Olá, como vai? Tudo bem? Sou o chefe Ricardo Crespo, trabalho na equipe Zanotti Refrigeração e hoje eu venho apresentar para vocês forno combinado. Forno combinado, uma tecnologia que veio auxiliar toda a cozinha industrial. Essa tecnologia foi desenvolvida em 1970 por dois grupos de pessoas. Na Alemanha, nós temos no norte da Alemanha e no norte do Canadá, a gente tem um problema muito sério de temperaturas muito baixas. As temperaturas muito baixas evita com que o fundo da panela e o aço, na onde você vai estar fazendo a cocção, não esquenta. Então a gente tinha um problema muito sério lá, que era fazer com que o ambiente da cozinha aumentasse a temperatura para a gente poder fazer a cocção. Baseado nesse problema, foi criado o forno combinado, um equipamento onde faz duas combinações, combinação de calor radiante e uma combinação de vapor injetado. Hoje nós temos dois tipos de equipamento, forno combinado com vapor injetado e o forno combinado com introdução de água, criando dentro dessa câmara uma pressão maior e fazendo com que o produto cozinhe de uma forma mais homogênea e muito mais direta. Quero apresentar para vocês então as tecnologias que existem dentro do forno combinado. Existem várias formas de cocção que você pode substituir do forno convencional e do fogão convencional, das técnicas que você utiliza no forno convencional dentro do forno combinado. No forno combinado, eu tenho a possibilidade de fazer algumas etapas de processo, como por exemplo, uma cocção úmida, que é uma cocção com vapor, uma cocção seca, que não tem nada de umidade dentro dessa câmara, somente temperatura irradiada. E uma outra possibilidade que é unir as duas condições, um vapor combinado, um vapor injetado e uma combinação de calor. Dentro desse ambiente, eu faço com que a carne recebe muito mais temperatura e umidade dentro dela, mantendo dentro do produto final seu muito mais umidade e muito mais paladar para esse produto. O que é o forno combinado? O forno combinado é um equipamento só que vai fazer a substituição de vários equipamentos dentro da sua cozinha. Equipamento como um fogão, equipamento como uma chapa, fritadeira, forno, e ele faz uma combinação entre dois equipamentos. Você consegue fazer uma cocção úmida e uma cocção seca e ao mesmo tempo fazer uma cocção combinada, que é a combinação de vapor e a combinação de calor. Quais são os tipos de cocção que o forno combinado vai te auxiliar? Na cocção a vapor, você consegue fazer a combinação de vapor e de calor. Isso acontece dentro de uma panela de pressão, dentro de um equipamento no banho-maria, ou até mesmo num forno onde que você coloca o banho-maria para cozinhar. Existe a cocção a seco. A cocção a seco são os grelhados, é a chapa, é a fritura que você vai fazer, são todas cocções a seca. Inclusive a cocção emergida ao óleo você também consegue fazer dentro do forno combinado. E existe também a possibilidade de você fazer uma cocção a vapor. O que é uma cocção a vapor? É quando você faz a combinação de calor e de vapor ao mesmo tempo. Você unindo as duas possibilidades de calor e de vapor, você tem um resultado muito mais rápido no processo de cocção e muito mais intenso a qualidade do produto final que você vai estar fazendo. Vou falar um pouco agora das funções do forno combinado. Nós temos duas funções que são características principais do forno combinado. A função vapor, que ela vai substituir uma panela de pressão, um cozimento a vapor. Outra função é a função a seco. Na função a seco, eu consigo fazer os meus grelhados, as minhas frituras e consigo fazer uma dora final de acabamento no meu prato, tá? Na função a seco, eu elimino todo o vapor de dentro da câmara e faço um tratamento só de calor. Como eu tenho uma irradiação com iluminação, eu consigo dar uma cor mais amarelada ao prato do que num forno convencional tradicional que a gente tem em casa. Perfeito? E agora eu tenho também uma função combinada, na qual eu estou utilizando aqui. Eu consigo fazer um calor alto, que eu continuo fazendo a dora e fazendo
todos os perfis de um assamento normal e ainda continuo fazendo a injeção de vapor numa proporção menor, mas eu consigo dar uma cor legal para o meu produto e ao mesmo tempo cozinhando ele de uma forma muito mais precisa, mantendo assim todos os nutrientes da carne. Então, se eu estou com uma peça de carne grande, como uma costela, um frango ou até mesmo uma costelinha de porco, eu consigo fazer isso e prender todos os nutrientes da carne dentro dele. O que nós podemos preparar dentro do forno combinado? Digo para você com toda a segurança, com toda a experiência de 20 anos de mercado que eu tenho, tudo, eu não deixo nada para fora do forno combinado. Dica do chefe aí para você, tá? Eu tenho que fazer no forno combinado ciclos de operação, ok? Quero deixar isso muito claro. Então eu posso entrar aqui com um ciclo de fritura, eu posso entrar aqui com um ciclo de cozimento, eu posso entrar aqui com um ciclo de assamento, eu posso fazer várias cocções diferentes, mantendo sempre a qualidade do seu produto final. Como utilizar o forno combinado? Nada melhor do que utilizar o forno combinado na prática, né? Utilizando ele no dia a dia que a gente está trabalhando. E aqui quero apresentar para vocês o nosso cardápio. Nós vamos fazer de prato principal, nós vamos ter uma costela. Uma opção secundária, que nós vamos ter aqui uma costela de porco. Vamos colocar um frango dentro do nosso forno também. Vamos colocar um arrozinho. Que tal colocar um peixe para fazer uma combinação desse cardápio inteiro? Nessa característica de cocção, onde eu entro com vários produtos diferentes, várias proteínas diferentes, nós vamos utilizar a função vapor combinado, que é a combinação de calor seco com umidade no equipamento, tá? Quando a gente aciona aqui no forno combinado Venâncio, nós acionamos a função combinada. A primeira pergunta que ele faz para você é qual a temperatura você quer fazer a cocção. Nós vamos colocar a temperatura de 125 graus e aí você aciona o botão novamente e ele vai te fazer a pergunta de quantos minutos. Bom, partindo do princípio de que qual produto desse vai ficar pronto primeiro. Então a ideia é de que o arroz em 15 a 20 minutos mais ou menos esteja pronto. Então eu vou fazer ciclos de 10 minutos. Acionado o ciclo de 10 minutos, a gente dispara o equipamento e pede para ele fazer a cocção. A partir desse momento, eu estou livre para fazer qualquer outra atividade dentro da cozinha. Veja só, nós entramos com várias proteínas diferentes. Nós entramos com uma proteína de carne vermelha, uma proteína de carne branca, que é a carne de porco, um frango de proteína branca, o arroz e um peixe. O que você acha da gente cozinhar um pudim agora como sobremesa? Vamos colocar tudo junto na nossa câmara de cocção. No forno convencional, você tem uma chapa e a chama é recebida embaixo dessa chapa. Então você esquenta uma chapa e uma turbina faz com que a temperatura dessa chapa irradie para o ambiente todo de dentro do forno. A câmera vai receber temperatura quando você pega essa chapa quente e irradia. No forno combinado, no forno a gás, ele tem uns tubos em volta da turbina, onde ele recebe a chama. Então esses tubos ficam aquecidos, o ar passa comprimido pelas frestas desse tubo e ele faz a troca de temperatura da câmera. Com isso eu ganho um consumo de gás muito baixo. Um equipamento desse tamanho aqui, nós estamos consumindo 1 kg de gás para cada 1 hora de operação dentro dele, tá? No gás natural, 1,2 kg mais ou menos de gás por hora de uso. A Venâncio manda junto com o forno combinado para você um kit, onde compõe o manual do forno combinado e algumas receitas para você trabalhar com o forno combinado, e manda para você também um pendrive. Nesse pendrive encontra-se o programa, onde você instala no seu HD, no seu computador, em qualquer computador que tenha entrada USB, você instala o programinha, é um executivo simples, rápido para
para aplicar, aplica lá, instala dentro do seu computador, você grava todas as funções, toda a tua receita no pendrive, e aí você vem aqui nesse lugar no forno. Ele é isolado, pode jogar água, não tem problema nenhum se ele estiver fechado. Você pluga no pendrive, tá? Automaticamente ela vai falar que você tem um pendrive para o forno. Aí você dá OK, ele está fazendo a cópia, a transferência de todas as informações do seu pendrive para dentro do painel do forno, tá? Hora que terminar, ele está pedindo para mim aguardar, transferência recebida, aguardando, tá? Ele já recebeu a transferência, eu posso remover o pendrive, e aí eu venho na função aqui, ó, finalização do processo. Aí agora eu entro aqui na função, eu tenho todas as funções, todas as receitas que eu gravei com todos os comandos no pendrive. A Venâncio desenvolveu um recurso, que é o sensor de núcleo, tá? O que é o sensor de núcleo? Eu consigo medir qual é a temperatura do forno, da carne, da proteína que eu estou utilizando, sem precisar de abrir o forno para poder espetar, tirar a temperatura e voltar. Então no painel ele vai me dizer qual é a temperatura que está lá. Quero lembrá-los, dica de chefe aí agora para você, tá? 60 graus no núcleo por 5 minutos, mal passado. 75 a 80 graus por 10 minutos, ao ponto. 80 graus a 90 graus no núcleo, está bem passado o teu produto, ok? Então, baseado nessa teoria de qual é a temperatura que eu preciso no núcleo da carne, eu sabendo dessa dica que eu acabei de dar para você, eu vou monitorar agora só o núcleo da carne. Veja só, dentro da nossa câmera, nós temos uma costela no sal grosso, não está igual de um gaúcho, né? Mas a gente está bem próximo dela, porque aqui no estado de São Paulo a gente não consegue pegar uma costela gaúcha bonita mesmo assim não, tá? Então eu vou medir qual é a altura, tá? E qual é a distância que eu preciso de chegar no núcleo, para chegar bem aqui no centro da carne, tá? Então eu vou pegar mais ou menos o meio da carne aqui e vou espetá-la. Pronto. Já estou lá no núcleo da carne, volto ela para o forno. E aqui do lado eu tenho um terminal onde eu coloco o sensor de núcleo. E a partir desse momento, qualquer função que eu colocar aqui, tá? Ele vai me pedir qual é a temperatura do núcleo que eu preciso. Eu quero continuar na função combinada. Eu quero colocar a temperatura de 130 graus, ok? Quero um tempo agora um pouco. Aí ela está me perguntando qual é a temperatura do núcleo. Óbvio, como é uma costela tem que ser o ponto, tá? Então eu vou colocar aqui 90 graus. Ok? E ele elimina o tempo. Porque agora, a partir desse momento, quando chegar a 90 graus no núcleo da carne, ele vai me avisar. Isso me desprende de qualquer operação de ficar aqui na frente do forno, testando qual é a temperatura, o quanto mais eu preciso de deixar essa carne, fazer aquele corte que fica feio no final da apresentação do teu prato. Então agora eu não preciso de mais nada disso. O sensor de núcleo é como se fosse um espeto que eu estou lá no centro da carne, tirando qual é a temperatura que está no núcleo dessa carne. E aí eu não preciso de fazer mais nada. Assim que eu der OK aqui, ele vai chegar na temperatura de 125 graus. O tempo, ele vai me estimar qual é o tempo que está, agora virou um tempo progressivo e não mais regressivo como estava na câmera. E ele sempre está me informando qual é a temperatura que está no núcleo. Nesse exato momento, nós estamos com 50 graus no núcleo da costela, tá? Mais um pouquinho a gente já consegue comer um pedaço dessa costela. Quais são os benefícios de um forno combinado? Por que ter um forno combinado e não um forno convencional? Primeiro benefício do forno combinado: eu não preciso de ficar operando o forno todo momento. Então eu tenho uma otimização da minha função dentro do ambiente de trabalho. Eu coloco o produto lá, peço para ele fazer os controles para mim e ele mantém os controles com precisão para mim. Segundo benefício do forno combinado:
A temperatura do forno combinado, ela tem uma precisão digital, ou seja, são milésimos de microgramas para cima ou para baixo que vai dizer qual é a temperatura que ele precisa de trabalhar. Em outras palavras, quero dizer para você, se eu colocar 130 graus, é fidedigna a informação que está aqui. Está 130 graus dentro da câmera, então eu tenho uma precisão na temperatura que está lá. Terceiro benefício que tem no forno combinado, eu não faço uma cocção seca, eu sempre faço uma cocção combinando vapor, na onde eu deixo a apreensão de todos os nutrientes desse alimento dentro dela. Eu tenho um alimento mais úmido, mais saboroso e que eu não preciso de tanto tempero para dar um paladar para esse produto diferente, tá? Para esse produto final que você está trabalhando, porque os paladares que existem dentro do produto fica nele. Então frango tem gosto de frango, carne tem gosto de carne, peixe tem gosto de peixe, e eu preciso de manter essas características para ter uma cocção muito mais precisa. Agora vamos falar um pouquinho sobre mitos que existem entre forno combinado. O primeiro mito que existe entre o forno combinado é dizer assim: nossa, colocar um forno combinado, eu vou eliminar um monte de gente dentro da minha cozinha, porque ele vai trazer um monte de benefícios para mim. Não, um forno combinado, ele vai otimizar o seu tempo. Você consegue aproveitar muito mais o seu tempo para fazer muito mais produtos e ter muito mais qualidade nos produtos que você vai estar fazendo. Sabe aquela frase que você sempre escuta assim? Ah, eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Ah, eu não faço isso porque não sobra tempo para mim produzir. É muito rápido a minha cozinha. Forno combinado entra como uma solução para isso. Então ele não te diminui a mão de obra, ele te aumenta a produtividade da sua mão de obra, que eu acho que é um pulo muito legal para você. Um outro mito que existe entre o forno combinado é aquele toque especial do chefe, aquele tratamento especial que eu posso dar, que só a minha cozinheira sabe fazer, ela vai continuar fazendo aqui no forno combinado, porém de uma forma um pouquinho diferente, mas ela continua dando o toquezinho dela especial nisso daí. Olá, meu nome é Anelisa, eu sou nutricionista e eu estou aqui para falar um pouco sobre os benefícios que o forno combinado traz para os alimentos. A Anelise faz parte da nossa equipe, ela é nutricionista da Casa Curva de Rio e aqui a gente faz um trabalho em conjunto. A gente está fazendo um trabalho de preparação de toda a equipe dela para o forno combinado. Então a Anelise é a nutricionista, tem a chefe de cozinha, tem os auxiliares de cozinha do Curva de Rio e a gente está fazendo o agregamento de todos esses produtos. É um desafio para nós manter a quantidade de vitaminas e minerais dentro do alimento, porque quando a gente cozinha ele dentro da água, as vitaminas elas se perdem, né, no cozimento e vão embora através do vapor, né? Então a forma de cocção, o cozimento a vapor é a melhor forma para concentrar a maior quantidade de vitaminas e minerais no alimento, além de preservar a textura e o sabor, que é muito melhor. A gente trabalha com tempo, temperatura e tempero. Nós precisamos ter o ponto de equilíbrio entre esses três fatores, né? Como que a gente tem esse ponto de equilíbrio? Através do forno combinado, que a gente consegue monitorar os 3 T's, que é tempo, temperatura e tempero. E o forno combinado, ele vai conseguir trazer tudo isso para nós. A gente trabalha hoje com o objetivo de auxiliar a você, arquiteto, ou a você que tem um sonho de construir um restaurante, na parte de estrutura desse restaurante. Que tamanho do seu forno, que tamanho do seu fogão, que equipamento utilizar, como utilizar esse equipamento e qual o resultado que você vai ter. Se você tem um sonho e quer realizar esse sonho, venha para a Zanotti Refrigeração, que lá a gente tem um departamento inteiro para ajudar você a realizar o seu sonho.